Olá, boa noite. Que o bondoso Jesus mais uma vez esteja conosco, que a sua paz nos envolva nossos lares e envolva nossos filhos, nossa família, para que possamos continuar firmes em nossa caminhada, sempre com o propósito de evoluir. Uma pergunta: você já abençoou seus filhos hoje? Não? Então eu vou te ajudar. Pequena flor, que bom que você chegou, trazendo amor e um sorriso pra sempre pra mim, minha pequena flor, te cuido no meu jardim. Quero ver o sol contigo no céu azul brilhar de novo. Gratidão e alegria, chegou você, somos família. Quero ver o sol contigo no céu azul brilhar de novo. Gratidão e alegria, chegou você, somos família. Bem, meus irmãos, se o nosso bondoso Pai nos deu a oportunidade desse retorno e nessa oportunidade estarmos aqui hoje como pais, essa pergunta que eu fiz no começo é uma pergunta muito importante. Você já abençoou seu filho hoje? Por quê? Abençoar significa envolver, significa desejar tudo de positivo para aquele espírito que está momentaneamente sob a nossa responsabilidade. Então, quando o nosso Pai nos confia essa gravidez, nos confia receber esse espírito que veio do infinito como nosso filho, para que aqui façamos a condução correta, para que ele também evolua, essa palavra confiança, ela se torna extremamente valorosa para nós. Porque é confiar a alguém para que dê certo, para que receba o caminho. Então, quando começa todo esse processo, nós temos nossa parceira e as mulheres, os parceiros, o parceiro, e recebemos lá o resultado da gravidez como positivo. Estamos grávidos. Então, algumas palavras, nesse momento, passam pela nossa cabeça como futuros pais. Uma delas é a preocupação. Como vai ser? Outra, sacrifício. Ou sacrifícios. Quais serão os sacrifícios que eu terei que fazer para que eu possa obter sucesso nessa criação? Mas o que é importante é nunca sair da nossa mente, nós aqui, principalmente que somos a doutrina espírita, que temos esse conhecimento, essa oportunidade de saber que nós estamos sempre aqui em retorno. Então, o retorno significa que nós retornamos, nós voltamos aqui para poder dar continuidade como obra de nosso Pai, que todos nós somos. Então nós sempre retornamos aqui para podermos evoluir, para podermos aprender. Então, hoje, como somos pais, nós temos que conduzir os nossos filhos. E nós temos a grande ajuda de estarmos participando de uma casa de oração, uma casa da doutrina, onde estudamos a doutrina espírita, e a doutrina espírita nos dá todo esse conhecimento sobre a vida, que não começa agora, ela já começou há muito tempo. Nós estamos aqui retornando para podermos aprender um pouco mais. E assim esse ciclo ele continua. Os nossos filhos fazem parte também de um ciclo. O ciclo deles.
Então, nesse ciclo, dessa vez eles estão aqui sob a nossa tutela como pais. Então, qual a nossa preocupação material quando nós recebemos um bebê? Nosso filho acabou de nascer. Nós nos preocupamos primeiramente com as vacinas, para que ele não fique doente, para que ele esteja imunizado contra possíveis contaminações e possa ter, resguardado ali o seu corpo físico, que o ajudará, o seu veículo, que o fará caminhar por essa oportunidade de retornar, de estar aqui conosco. Então nós nos preocupamos em blindá-lo dessas possibilidades, de doenças. Mas também, no decorrer da caminhada, como nós somos espíritos, e somos espíritos já esclarecidos, que nós estamos aqui numa caminhada material, então nós fazemos essa primeira parte, que é cuidar do material, do veículo, do corpo, mas tem uma outra parte extremamente importante, e tão importante quanto a vacina, que é justamente a vacina do espírito. E qual é essa vacina? Essa vacina é a evangelização. Nós não podemos esquecer de blindar também, de orientar os nossos filhos com essa vacina da evangelização. Porque na evangelização nós temos ali o modelo e guia, nosso irmão Jesus, com as suas lições de amor, com as suas lições de caridade, com as suas lições de paz. Na evangelização, nós estudamos também, junto com as crianças, com os nossos filhos, sobre todo esse ciclo da vida que nós, como eu falei no comecinho, temos todo esse esclarecimento que não começou nessa vida. É simplesmente um ciclo. Nós temos que nascer, morrer e progredir sempre. Vamos retornar para progredir sempre. Então nós nunca podemos esquecer dessa forma com que a espiritualidade nos faz operar em todas as nossas reencarnações. Eu lembro de ter visto já algumas vezes, em algumas oportunidades que tivemos, mães, pais que em determinadas épocas do ano, épocas festivas, acabam por induzir, como se fosse assim, tem uma festa e porque é uma festa popular você tem que fantasiar o seu filho de, vamos pensar assim, de bandido, portando armas lá, mesmo que sejam armas de brinquedo. Mas o que a gente não sabe? Quando a gente dá uma arma de brinquedo para o nosso filho, porque é bonito ele brincar de soldado, aquilo tudo, nós estamos, na realidade, fazendo algo que nós não sabemos para quem estamos entregando aquela arma de brinquedo. Nós estamos entregando uma arma para uma criança. Mas quem é aquele espírito? Talvez aquele espírito seja realmente um espírito que está com aquele adormecimento, com aquela vontade de utilizar armas, guardado dentro dele. E nós aqui, como pais inocentes, nós acabamos por entregar na mão da criança justamente uma arma para que ele brinque. Na inocente brincadeira que estamos colaborando, nós podemos também estar despertando ali um espírito que tem uma admiração gigantesca pelas armas e pelo malefício que elas podem fazer. É a mesma coisa quando nós temos filha. Nós não sabemos quem são os nossos filhos. Sabemos apenas que eles são espíritos. E eles retornam com as bagagens deles. Então, é muito comum também vermos situações em que filha menina recebem presentes de sensualidade. Bebês pequenas, já estojos de maquiagem. Aí é a mesma coisa da arma, é o mesmo sentido de pensar. Nós estamos entregando
aquele estojo de maquiagem para uma criança em corpo, mas para um espírito já adulto. Nós não sabemos qual foi a utilização que aquela criança, que aquele espírito, fez da sua sensualidade em vidas passadas. Então, a doutrina nos ensina para que cuidemos das crianças, evangelizando-os, cuidando da fase infantil, mas com aquela palavra que nós colocamos, nós citamos lá no comecinho, com aquela preocupação ampliada. A nossa preocupação é sempre ampliada porque nós temos o conhecimento de que a vida não começou agora, nem a nossa e nem a deles. Nós temos as nossas bagagens que os nossos pais, com as ferramentas que tinham, nos ajudaram a trabalhar. E agora é a nossa vez. Talvez entre até naquela cota que tem no texto que fala de sacrifício. Qual que é o sacrifício? Quando somos pais, somos mães, temos que abrir mão de nós para que possamos falar e estar atento aos gestos dos nossos filhos, né, às tendências dos nossos filhos. Mas isso é extremamente gratificante e extremamente engrandecedor, que é a possibilidade que temos de ensinar, de acolher, justamente de fazer o título dessa lição, que é abençoar. Então, esse abençoar envolve todas essas coisas. Então, com as orientações que temos de Jesus, com esse magnífico trabalho que fez o nosso irmão Kardec, que codificou a doutrina espírita, para que nós possamos entender esse mecanismo de como assim, como eu existia antes dessa vida? Sim, todos nós. Né? Todo esse mecanismo está esclarecido nas obras básicas, esclarecidos na doutrina espírita. Nós temos os exemplos morais do irmão Jesus no Evangelho para que nós possamos obter êxito na nossa caminhada e ajudar as nossas crianças, os nossos filhos, para que tenham êxito também na oportunidade que eles tiveram de retornar. Então, somente com Jesus a orientar-nos a marcha humana, vendo a grandeza da psicologia delicada da infância, sob a ótica da doutrina espírita, conseguiremos orientar os pequeninos para que cumpram seus nobres destinos na Terra. Então, que nós possamos pegar esses conhecimentos, essas informações e fazer uso. Não ontem, agora, sempre. Porque é a oportunidade que nós temos. Cada vez que nós falamos para eles algo que seja bom, nós reforçamos em nós também que aquele é o caminho. Então, cada vez que nós pronunciamos o nome de Jesus, cada vez que nós fazemos na nossa casa o culto do Evangelho no lar, cada vez que nossos filhos nos veem colocando-os na salinha da evangelização e ficando ali junto aos pais para também receber a palavra do Evangelho, vai fechando esse link na cabeça das crianças que meu pai, ele me traz, meu pai e minha mãe me trazem ao centro, mas eles ficam. Eles não me deixam aqui e vão embora. Então é porque é muito importante, senão eles iriam embora. Então que essas informações possam fazer sentido, que nós possamos procurar fazer cada vez mais nossos gestos com amorosidade. Possamos cada vez mais acolher as nossas crianças, os nossos filhos, e possamos a eles dar os exemplos. E o nosso maior exemplo é seguir toda a amorosidade do nosso querido irmão Jesus. Você já abençoou o seu filho hoje? Então eu vou te ajudar. Pequena flor, que bom que você chegou. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre e que nós possamos nos reencontrar sempre para as oportunidades do Evangelho do Cristo. Que assim seja, graças a Deus.